Olá, quais são as orientações para os pacientes que realizam uma artroplastia total do joelho, ou seja, que colocam uma prótese de joelho, aquela cirurgia que a gente substitui a articulação por uma articulação nova, metálica, com polietileno. Então, a cirurgia ela é realizada com anestesia RAC, geralmente, é uma anestesia bem interessante, não precisa entubar o paciente geralmente tem mais idade, comorbidades, né, o paciente que faz uma prótese, então é uma anestesia bastante escolhida, é a RAC anestesia. Depois da cirurgia ele passa um período no centro cirúrgico, vai fazer essa recuperação anestésica e depois ele vai para o quarto ou para a UTI, depende de caso a caso. Tem casos que a gente prefere deixar na UTI, fica um monitoramento melhor, né? Ou quando não tem essa necessidade, o paciente já vai direto para o quarto. Geralmente quando vai para o quarto, eu gosto que tenha um clínico junto com a minha equipe acompanhando esse pós-operatório, né, para ver essa parte clínica geral do paciente. Primeiro dia é um dia de descanso, o paciente não faz muitas coisas, ele vai ficar nessa recuperação com o joelho esticado, né? Existe uma tendência de deixar o joelho semifletido, isso é um erro que não é bom cometer, porque quando o joelho fica semifletido a gente tem retração da parte de trás e uma tendência ao joelho não esticar mais, não esticar completo. Se não estica tudo, a pessoa manca para andar. Então, logo depois da cirurgia de prótese, em qualquer cirurgia de joelho, a gente orienta a deixar o joelho completamente esticado, mas não imobilizado, pelo contrário, o joelho fica livre para dobrar o quanto antes. Então a gente orienta a ficar esticado e a cada 2, 3 horas que dobre o joelho. Primeiro dia o paciente mais descansa, mas a partir do dia seguinte da cirurgia ele começa a dobrar, faz fisioterapia no quarto, o fisioterapeuta vai manipular, vai dobrar, vai tentar dobrar até uns 90 graus, né, o ângulo entre a coxa e a perna. Quanto antes o paciente conseguir dobrar, melhor, né? Incomoda um pouco para dobrar, mas o quanto antes melhor, menos vai doer futuramente. E lembrar de deixar o joelho completamente esticado. Não precisa ficar que nem uma estátua com o joelho esticado, pode ficar com o joelho dobrado, semifletido em alguns momentos do dia, mas a maior parte do tempo, nos primeiros 10, 15, 20 dias, joelho com extensão completa. O pé é bom mexer como se estivesse acelerando o carro, isso ajuda a drenagem, né, ajuda a desinchar a perna, isso também previne a ocorrência de trombose. Além disso, a gente usa meia elástica nos 2 membros, né? Depois que vai para casa usa só no membro operado, mas enquanto internado, meia elástica nos 2 membros, movimentando o pé. Fisioterapia 2 vezes ao dia. E qual que é a sequência dos dias? Primeiro dia, né, o dia da cirurgia, repouso. O dia seguinte, o paciente já sai da cama, senta numa poltrona e, se conseguir, já anda com o fisioterapeuta. Vai treinar a marcha com andador ou com muletas, podendo pisar. A cirurgia de prótese não impede que o paciente pise no dia seguinte. A prótese fica fixa, ela é cimentada. Quando a gente coloca o cimento, ele dilata, endurece e ele trava o sistema. Então a prótese ela fica pronta. O que limita de sair andando é que dói, é a incisão, a abertura da musculatura, mas o paciente pode sim pisar, pode andar, mas vai usar uma muleta ou andador, que a gente usa mais frequentemente o andador, para proteger e para facilitar. E depois de 2, 4 semanas ele consegue largar isso. Vai depender da idade do paciente, da musculatura, como ela está previamente, do peso do paciente. Então são alguns fatores. Tem paciente que com 1 semana já consegue andar sem auxílio de muletas e andador. Então no primeiro dia, repouso, no dia seguinte, fisioterapia, às vezes já consegue andar, e no segundo dia da cirurgia, aí sim o paciente tem que estar já andando, tem que estar treinado para poder ir para casa. A alta acontece nesse dia ou no dia seguinte, então se faz a cirurgia numa segunda-feira, né, como exemplo, terça-feira vai sair da cama, na quarta-feira vai andar, se tiver tudo bem, dor controlada, sangramento controlado, o paciente estável, já pode ir para casa. Se tiver alguma questão ainda, um pouco de dor, dificuldade para andar, fica mais um dia, aí vai na quinta-feira. Às vezes fica até sexta, sábado, depende do caso, depende das comorbidades do paciente. Mas a ideia é que vá para casa o quanto antes, sair do ambiente hospitalar o quanto antes, isso é o ideal. Então se conseguir com 48 horas ir para casa, ótimo. Quando o paciente vai para casa, vai com um curativo impermeável, que dá para entrar no chuveiro, né? É bom proteger com papel filme, mas
de jato, né? Se der jato forte, chuveiro com jato forte, pode soltar esse curativo e isso é ruim. A gente gosta de deixar fechadinho esse curativo por 5 ou 7 dias e troca no consultório. Então o curativo é impermeável, o paciente consegue às vezes até tomar banho sozinho, às vezes usa um banquinho para auxiliar e consegue se deslocar pela casa com o andador ou com as muletas, podendo apoiar o pé no chão. Depois de uma semana retorna, a gente troca o curativo e o ponto vai ser retirado com 14 a 21 dias, vai depender de como a ferida vai se comportar. Tá? Então a gente tem uma tendência a segurar mais que 15 dias a retirada de pontos numa cirurgia de artroplastia total. Fisioterapia é bom começar o quanto antes, tem fisioterapeutas que vão na casa do paciente, então isso é interessante porque vai estimulando a musculatura, vai ganhando força, vai estimulando o equilíbrio, vai treinando a marcha, né? Então quanto antes recuperar tudo isso, melhor. E o paciente vai melhorando ao longo de meses, né? A cirurgia de prótese é uma cirurgia que demora para ele atingir o mais alto nível de satisfação. Às vezes demora 6 meses, às vezes demora 1 ano. Então às vezes ele vai melhorando aos pouquinhos, claro que no começo melhora rápido, mas depois ele continua melhorando aos poucos, fazendo fisioterapia, fazendo fortalecimento muscular, vai retomando a força e o joelho vai melhorando. Ele vai ficar, o grau de satisfação vai ser atingido por volta de 6 meses a 1 ano após a cirurgia. Pacientes que têm muita dor antes da cirurgia, é comum, depois de 2, 3 semanas, ele comentar que já está melhor do que estava antes da cirurgia, né? Porque estava doendo muito antes, coloca prótese, lógico que fica dolorido depois da cirurgia, mas aquela dor da artrose, aquela dor do contato osso com osso, às vezes melhora rápido, às vezes com 2, 3 semanas ele fala, nossa, já valeu a pena ter operado, porque a dor já está melhor do que antes. E pacientes que têm menos dor, e daí acontece o contrário, demora mais para ele atingir um nível melhor do que antes, mas atinge. A grande maioria dos pacientes que fazem prótese ficam muito satisfeitos, a dor melhora muito. Não é sempre que melhora 100%, mas é comum melhorar 90%, 95% da dor. Então, às vezes fica uma dorzinha, um incômodo depois da cirurgia, mas esse incômodo é bem menor do que a dor e o incômodo que tinha antes da cirurgia. Tá bom? Espero ter ajudado. A recuperação da prótese é mais ou menos isso. Forte abraço a todos.